Nós vamos começar a nossa reunião de hoje. Eu sou o Leudo, sou terapeuta e conselheiro aqui da Clínica Caminho da Luz. Hoje, dia 26 de agosto de 2025, terça-feira. Vamos lá. Quantos aqui já foram feridos? E quantos aqui foram feridos por quem você amava? E quantos aqui já carregaram a culpa de ferir alguém? O perdão é um dos maiores desafios da alma humana, mas também é um dos caminhos mais libertadores. Hoje nós vamos refletir sobre o poder do perdão, à luz da filosofia, da literatura, da vida e da palavra de Deus. Tem na filosofia dois filósofos que falaram sobre perdão. Foi Aristóteles, que ele dizia assim, que perdoar é próprio dos grandes espíritos. E o próprio Nietzsche, ele falava que o perdão é um prolongamento do amor. Perdão é um prolongamento do amor. Outros diziam que o perdão é o amor colocado em prática. No perdão, lá na Bíblia, em Colossenses 3:13, tem assim, ó: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Em Mateus 18, 21, 22, diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. E em 1 João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Também Lewis, agora indo um pouco para a literatura, Lewis B. Smedes diz assim: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Achei super interessante essa frase. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. C.S. Lewis dizia assim: perdoar é dizer, eu já não vou mais deixar que o que você fez controle a minha vida. E Mahatma Gandhi dizia assim: o fraco nunca pode perdoar. O perdão é a característica do forte. E aí na Bíblia nós temos inúmeros exemplos de perdão. A história bíblica do filho pródigo, que o pai corre para abraçar o filho sai de casa, sai querendo a herança do pai, e aí ele vai-se embora para o mundo, gasta toda a herança, fica no lixo, assim, querendo comer a comida dos porcos, querendo comer o restinho da comida dos porcos, e aí ele pensa: rapaz, os trabalhadores do meu pai come melhor do que eu vou voltar e vou pedir para ser um servo dele. E aí quando ele volta para ser o servo, o pai dele abraça ele, manda colocar um anel no dedo dele, manda colocar sandálias, manda colocar uma vestimenta nova, manda matar um cervo, um cervo gordo, para fazer um churrasco lá para a chegada dele. Porque ele disse: meu filho estava perdido e voltou, foi achado, estava morto e foi ressuscitado. Então, nessa passagem bíblica sobre o filho pródigo, fala muito sobre a gente. Quantos de nós adictos já ficaram lá no lixo, comendo resto de comida, porque gastou tudo com droga e tá ali comendo o que dá para comer só para sobreviver, porque o pensa mesmo é em usar e não quer mais saber de outra coisa, ou então só quer saber de beber ou de usar a sua droga de preferência, E tem uma outra história real, que é o do Corrie ten Boom, sobrevivente de um campo de concentração nazista. Anos depois, reencontrou um dos guardas responsáveis pelo sofrimento da sua irmã. Ele pediu perdão a Corrie e conta que, ao estender a mão, sentiu o amor de Cristo fluindo nela, tornando possível perdoar. O perdão é mais do que sentimento, é decisão. Então, não é uma questão de: eu tô sentindo
Eu tô sentindo que eu vou... Tá. Eu tô sentindo que eu vou perdoar. Não, ninguém sente vontade de perdoar, ninguém. Principalmente quem nos fez mal, quem fez mal pra gente, quem fez mal pra um filho, quem fez mal pro meu pai, quem... Sabe, ninguém tem vontade de perdoar. É uma decisão que nós temos que tomar. Justamente para isso, pra gente libertar o preso. E o preso, quem tá preso é a gente. Às vezes quem nos machucou nem lembra da gente. Porque tem aquele ditado, né? Quem machuca esquece, quem sofre é que fica lembrando. Às vezes a pessoa nem lembra da gente e a gente fica carregando aquele peso. Né? Então, para fechar aqui, a gente começar a conversar aqui um pouco mais sobre o perdão. Se Deus, que é santo, Ele nos perdoou, a humanidade toda é pecadora. Deus nos perdoou lá naquela cruz, né? E perdoou de tantas falhas. Quem somos nós para negar o perdão a alguém? Perdoar não muda o passado, mas muda o futuro. Perdoar não muda o passado, mas muda o futuro. É um presente que você dá a si mesmo e ao outro. Esse presente tem um nome, que é liberdade. Agora vamos todos nós fechar os olhos, tá? Vamos fechar os olhos. Respirar fundo. Soltar o ar devagarzinho. Respira fundo de novo. Solta o ar bem devagar. Pela terceira vez, respira bem fundo. Solta o ar bem devagar. Imagine aquela pessoa que você precisa perdoar. Pense nela por um instante. Imagine que você tem um peso nas mãos. E esse peso é tudo aquele mal que alguém te fez. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser algum inimigo, pode ser alguma coisa. Você tem esse peso nas mãos. Talvez um peso de 10 quilos, talvez o peso de 1 tonelada. Talvez um peso difícil de carregar. Talvez um peso mais fácil. Mas imagine agora você estendendo as mãos e entregando esse peso nas mãos de Deus. Hoje é o dia que você começa a caminhar mais leve. Respira fundo. E todos repitam. Senhor, me ajuda a perdoar. Porque sozinho eu não consigo. Eu entrego nas tuas mãos todo o peso da mágoa que eu carrego. Todo o ressentimento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, nós vamos falar... Nós não, vocês, porque eu já falei bastante. Nós vamos falar sobre o perdão. Sobre quem a gente precisa perdoar de verdade. Talvez algumas pessoas precisem aqui se perdoar. Talvez algumas pessoas precisem se perdoar. As pessoas carregam culpa. E a culpa atrapalha na sua caminhada. Atrapalha na sua evolução. Enquanto você carregar essa culpa, significa que você ainda não se perdoou. Então, às vezes é um pai que nos abandonou. No meu caso, foi o meu pai. Eu só fui conseguir perdoar o meu pai com 42 anos, há 2 anos atrás, pessoal. Há 2 anos atrás. E eu fiz uma carta para o meu pai. E no Dia dos Pais eu li essa carta. Tá lá no meu Instagram. Eu fixei no meu Instagram para eu lembrar que eu perdoei ele. Sabe? E aí na carta eu dizia: pai, eu te perdoo. Não, eu dizia assim, eu te perdoo, não, eu dizia, eu te peço perdão pela raiva que eu senti. Do Senhor não me dar um abraço. Eu te peço perdão, pai, pela raiva que eu senti, pela tristeza que eu senti, quando eu te esperava e o Senhor não vinha. Eu te peço perdão, pai, porque eu guardei essa mágoa por muito tempo, muitos anos. Eu te peço perdão. Então eu fiz uma carta.
Nesse trabalho aí, é um trabalho tão importante, pessoal, tão importante, e eu entendo, porque muitas pessoas não estão aqui. Mas eu entendo que no momento que vocês fizerem esse trabalho sobre o perdão, colocarem para fora, escreverem, vocês vão liberar uma coisa muito poderosa no mundo espiritual. E vocês vão caminhar mais leve. Não existe recuperação sem curar as feridas emocionais. Não existe. E como é que você cura? Perdoando. A gente pode falar de recuperação 1000 vezes aqui. A gente pode falar sobre os 12 passos, sobre tudo. Pode falar na Bíblia de cabo a rabo, assim, ela inteira. Mas se não houver a prática do perdão, é muito difícil você caminhar. Porque você vai caminhar com peso. E aquele peso, aquela ferida, vai começar a ferir as relações. Se você é um pai que sofreu pelo seu pai, você vai descontar nos seus filhos. Você vai ferir os seus filhos. Você pensa que não, mas se seu pai te abandonou, você está fazendo a mesma coisa com seus filhos. Está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque não quebrou o ciclo. Como é que quebra o ciclo? Perdoando. Perdoando. E por isso que eu fiz essa oração aqui com vocês. Porque às vezes a gente não consegue perdoar e é normal. Mas a gente precisa pedir ajuda. A programação inteira da clínica fala em pedir ajuda. Precisamos pedir ajuda ao nosso poder superior. Eu não consegui perdoar meu pai por mais de 40 anos. Não conseguia. Só quando eu comecei a pedir a Deus, eu pedi a Deus, Senhor, eu quero perdoar, quero me libertar disso, sabe? Eu olhava pro meu pai, eu abraçava ele, gostava dele, amava ele. No fundo eu tinha uma mágoa, sabe? Não é porque, eu perdoei meu pai, falar de boca pra fora, e aí você sentiu uma mágoa ainda, sabe? Não. A gente precisa liberar essa mágoa, porque essa mágoa vai ferir outras pessoas, nas nossas relações com o nosso patrão, nas nossas relações com os nossos filhos, nas nossas relações com os nossos funcionários, nas nossas relações com a nossa esposa. Sabe, muitas vezes o seu pai lhe abandonou, lhe maltratou, lhe espancou, sabe, lhe traiu, não lhe deu carinho, não lhe deu abraço, sabe, e não lhe deu o amor devido, nunca sentou com você para brincar quando você era criança. E aí, quando você cresce, você faz a mesma coisa com os seus filhos. Porque está tudo guardado aí. A gente precisa abrir essa caixa de Pandora e dizer, Senhor, eu quero perdoar. Eu não quero fazer a mesma coisa com os meus filhos. Eu não quero fazer a mesma coisa com os meus netos. E aí o meu filho vai sentir aquilo e não vai falar nada, porque às vezes parece que é normal. A gente vai vivendo e é normal, mas tem algo guardado aí, que a gente precisa liberar, que é o perdão. Não é normal a gente fazer a mesma coisa que o meu avô, que abandonou minha avó, que fugiu de casa, que abandonou os filhos. Aí o meu pai abandonou minha mãe, sabe? E aí eu abandonei a mãe do meu filho. Hoje eu sou casado com outra pessoa, sou muito bem casado. Amo minha esposa, mas com a mãe do meu filho eu abandonei ela do mesmo jeito. E se você prestar atenção e tentar se lembrar da sua história, parece que é quase igual. Meu pai brigou com a minha mãe feio, eu tinha 4 anos de idade. Eu briguei com a mãe do meu filho feio e ele tinha 4 anos de idade. É incrível como as coisas se repetem. E o meu filho vai brigar com o meu neto e vai se separar da mulher dele se eu não quebrar esse ciclo através do perdão. E aí depois a gente não sabe porque nossa vida não tá bem, a gente não sabe por que as coisas não acontecem. Eu já entreguei minha vida a Jesus e nada acontece. Meu amigo, você perdoou todo mundo que precisava perdoar? Você já se perdoou? Você já perdoou seus pais? Já perdoou, sabe, aquela pessoa que te fez mal? Senão você vai carregar. Como é que Deus pode colocar algo novo se você está cheio de mágoa? Tem que esvaziar primeiro para Deus poder colocar algo novo. Então, perdão é isso. É uma decisão. Rapaz, eu decido perdoar. Ainda não consigo, mas eu decido. Então, vou pedir ajuda a Deus para que Ele me ajude a conseguir.
ao meu poder superior. Os 12 passos falam isso. Né? No segundo e no terceiro passo é entregar a Deus para que Ele faça a obra. Não tem como a gente fazer na força do nosso braço e eu vou conseguir. Às vezes, quando a gente tenta sozinho, a gente fala da boca para fora. Eu perdoo meu pai, eu perdoo. Aí quando o pai chega, quando tu olha para ele, tem alguma coisinha ali, ó. E não pode. Pra gente ser livre, pra gente receber as bênçãos de Deus, pra gente receber as coisas boas da vida, a gente precisa perdoar. A gente precisa perdoar. Então, só por hoje. Espero que vocês compartilhem, bote pra fora. Espero que vocês façam o trabalho para depois ter uma conversa comigo individual, para que vocês possam confessar os pecados, falar o que vocês acham, desabafar e liberar isso de dentro de vocês, tá bom? Só por hoje.